eu não vou romantizar lá em Campinas. Não, nem a questão da mudança, o antes. Porque quantas vezes a gente sentou lá em Campinas, porque às vezes você só olha a dificuldade aqui, mas da onde a gente veio, quantas vezes a gente tava difícil lá também, entendeu? Exatamente. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o vídeo tá importantíssimo. Tô aqui com a Karen. Vocês sempre pedem para trazer a Karen aqui para falar com vocês. E tá aqui a Karen, tá bom? Vai ser a primeira vez dela aqui falando assim no canal abertamente. Ela já participou de alguns vídeos, mas dando um oi, né? Mas hoje ela topou participar aqui. Muita gente pede. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Dudu Carvalho. Para quem chegou aqui agora no canal. E eu me mudei de Campinas para Fortaleza fazem 3 anos. E a Karen é a minha esposa. Já vai fazer 16 anos já de casado, mais de 17 anos que a gente está junto, desde o namoro até o casamento. E nós estamos aqui vivendo esta empreitada de morar em Fortaleza já há 3 anos. E hoje vai ser o dia de entrevistar a Karen e responder algumas perguntas que vocês sempre fazem aqui no canal, para mim e para a Karen, mas só eu respondo, porque hoje você vai ter essa oportunidade de saber de algumas perguntas. E eu pedi para o pessoal do Instagram fazer algumas perguntinhas e eles fizeram, Karen. Até o momento que eu vi tinha 5 perguntas. Então nós vamos responder essas perguntas e outras perguntas que vão surgindo aqui no meio da nossa conversa, tá? Esse podcast não está sendo ao vivo, tá? Porque como é a primeira vez, se precisar de alguma edição, alguma gaguejada que a Karen der ou alguma coisa que ela não gostar, eu vou cortar para respeitar a vontade da Karen, que é difícil de aparecer aqui no canal. Então dessa vez nós vamos fazer dessa forma. Se vocês gostarem, se vocês forem carinhosos nos comentários, talvez nós voltamos um dia ao vivo para vocês fazerem perguntas. Beleza, Karen? Beleza, combinado então. Então vamos dar início ao nosso SalaCast. Então, muita pergunta que o pessoal me faz, Karen, se você era daqui do Ceará, se você era de Fortaleza, onde você nasceu? Eu sou de Campinas, eu nasci lá, passei minha vida toda lá. Só se mudou quando nós... Só agora, 3 anos nos mesmo. mudamos para cá. Era seu sonho morar em Fortaleza? Não, nunca quis. Nunca quis morar em Fortaleza? Não. Já pensou em morar perto da praia? Sim, eu e Dudu, quando a gente se conheceu, né, a gente ia muito pra praia e eu comentava com ele que era um plano morar na praia, mas aposentadoria, né, eu não pensava de jovem morar na praia. Não sei, uma conversa que a gente tinha, mas não era os meus planos, assim, me mudar da cidade onde eu nasci não estava nos meus planos. Na verdade, também nunca tinha sido meu plano, né, galera? Como eu já sempre falo nos vídeos, desde sempre eu vou pra praia com a minha família, desde criança, desde quando eu me conheço por gente. Quando eu tinha uns 15 anos, eu falei, quando eu tiver aposentado eu quero morar na praia, porque quem é de São Paulo sabe que as praias lá, Santos, Ubatuba, elas só funcionam de final de semana, né, Karen? De semana não tem ninguém. Não tem muito, assim, emprego, né, indústria. Não tem, a gente principalmente ia pra Praia Grande, ali do lado de Santos. Então é uma cidade, assim, razoavelmente grande, mas não tem muito. Tem um centro comercial pequeno e tal. Basicamente funciona aos finais de semana. Então, a Karen sempre trabalhou registrada. E eu, a partir do momento que eu comecei a namorar com ela, e ela me incentivou, depois eu conto essa história, eu comecei a ser autônomo. Então, como autônomo, eu não via uma condição de eu trabalhar ali naquele lugar. Então eu pensava que ia ser quando eu me aposentasse, né? E aí eu e a Karen começou a namorar e a gente falava sobre isso. E aí a gente colocou que nosso plano de aposentadoria era morar na praia, né? Foi isso, Karen? Sim. Só que em 2014 nós viemos conhecer Fortaleza, Ceará, e nos apaixonamos, né? Só que virou um sonho meu morar aqui, mas não da Karen. Mas eu compartilhei esse sonho com ela e no momento, ela achou que era o calor do momento, ela falou, tá bom, vamos morar, né? Mas eu não queria não, falei só por falar mesmo. Naquele momento, porque ela achou que esse sonho não ia vingar, né, Karen? E como foi quando eu falei pra você, eu lembro que foi... a gente estava aqui em Fortaleza na virada de 2019 para 2020, a gente estava em Jericoacoara e eu falei para você que eu queria vir embora, eu implorei praticamente. Só que aí a gente conversou ali e lá em Campinas a gente voltou a ter essa conversa e eu falei que eu precisava vir embora para Fortaleza. Era não só um sonho, mas eu tinha essa necessidade
psicológica de sair da minha cidade, né? Então, e como foi pra você quando eu falei? Não, de início nem aqui. Lembra que quando você falou aqui que você ia vir morar aqui, a gente estava em 2019 aqui, até a gente brigou. Porque eu falei, não dá certo, eu não vou vir, eu não quero. Então, eu tive uma resistência muito grande para vir morar aqui. Depois em Campinas, quando a gente estava lá, você falou, ó, eu quero morar lá, eu preciso, minha mente precisa. E, assim, a gente tem um relacionamento muito bom. A gente é muito amigo, isso, graças a Deus. Só que eu não queria sair de perto da minha família. Eu me dou muito bem com a minha família, né? Eu e meus irmãos, a gente somos muito amigos, eu sou muito próxima dos meus pais. E aí eu não queria sair de lá, eu tinha isso. Eu nasci numa casa, eu morei 18 anos da minha vida lá, a gente não tinha esse hábito de ficar se mudando. Então, tudo na minha vida, no meu emprego, sempre a mudança, eu tinha uma resistência. Por isso que eu acho que, depois eu vou falar mais sobre isso, que a mudança foi boa pra mim, mas eu tinha uma resistência muito grande. Mas quando ele falou que ele ia vir, até quando eu cheguei lá em Campinas, foi o total resistência eu não lembro, a gente chegou a falar sobre se separar nesse momento? Não, depois a gente conversando, né, depois de bastante tempo que a gente conversou, nós compartilhamos do mesmo pensamento. Nós pensamos em nos separar. Eu pensei, eu até cheguei a falar, né, eu Karen? Perguntei... Eu falei pra Karen, porque eu falei assim, que eu queria me mudar depois de 2 anos. Então, no início de 2020 eu falei que eu queria mudar depois de 2 anos. Uhum. E aí ela falou que não. Aí eu falei, olha, você tem 2 anos para pensar, porque eu vou embora, senão a gente vai se separar. Eu falei isso para ela. Só que ela também falou que ela pensou nisso, chegou no trabalho, conversou ainda com uma amiga, né? Assim, e falou, talvez eu não tenha falado, mas... Meu marido quer ir embora e eu e aí, sei, acho na que minha eu vou cabeça... me separar. Né? Depois a gente conversando, porque a gente é amigo, tá, gente? Desde sempre, graças a Deus, eu e a Karen, tudo que a gente vai fazer é compartilhado, tudo que a gente vai comprar, a gente conversa, de verdade, às vezes até discute mesmo, de brigar, mas a gente chega num consenso. E então esse momento foi muito difícil. Muitas pessoas acharam minha atitude um pouco ruim, né, de falar, se você não for eu vou me separar. Mas eu acho que essa é uma atitude de alguém que ama de verdade, porque eu penso o seguinte, existem relacionamentos abusivos, né, e se eu fosse um marido abusivo, eu falava pra ela, você vai e acabou. Vai sim, acabou. Mas eu falei pra ela, você tá livre para escolher, eu preciso ir. Eu tenho que ir embora. Porque até então eu não fazia terapia ainda, né? Então eu achei que eu estava ficando louco, tá? Eu achava que eu estava ficando louco, que eu tinha as minhas crises de ansiedade. E aquilo ali eu achava, ou eu vou morrer, ou eu vou endoidar, eu preciso ir embora daqui. E aí... A Karen entendeu isso depois, né? Sim, eu pensei bastante em me separar, eu já estava decidida, inclusive. Só que o fato da gente ser muito amigo, eu pensava muito na Duda, que a Duda ia sofrer, porque o Dudu é muito presente na vida dela. E aí ele ia estar em outro estado, ia ser um pouco difícil de se ver. E isso pesou muito. E eu indo pro trabalho, eu já estava assim, cara, ele quer ir, tudo bem, a gente se separa. A gente nunca quis ter esse tipo de relacionamento tóxico. Tudo bem, só não dava mais certo os nossos planos. Não era o que eu queria pra mim. E aí eu fui pro trabalho e comentei com a minha chefe que ele queria ir, como o Dudu já falou. E aí eu falei, ela falou assim, cara, mas caramba, por que você não quer ir? Vocês se dão tão bem. Pode dar tão certo lá. Se não der, tudo bem, mas e se der? E aí eu pensei, poxa, é verdade. A gente se dá bem... Cheguei em casa, fiquei refletindo sobre isso, cheguei em casa e fiz uma proposta pra ele. Falei, olha, então vamos... Pode já falar da proposta? Pode falar, fica à vontade, cara. Aí eu cheguei pra ele e falei, olha, eu pensei muito bem e eu quero te sugerir o seguinte, a gente vai por 2 anos, né? Que era o tempo que ele tinha estipulado pra vir, a gente vai juntar X valor, que a gente não chegou no valor, né? Tentou, mas veio a pandemia e levou todo o dinheiro. A gente vai juntar X valor, eu vou estudar, eu quero ser promovida, eu vou focar na minha promoção, porque aí eu vejo o que eu faço, se eu vou tentar uma transferência, se eu vou procurar um emprego novo lá, mas aí você vai primeiro, você fica 6 meses lá e a gente vê como vai ser, se realmente é isso que você quer, se você não vai querer voltar. Se você realmente quiser ficar lá, eu vou embora com a Duda e a gente vai vendo. Galera, deixa eu só cortar um gancho aqui.
Eu tive alguns problemas na minha vida, era de iniciar algo e desistir. Eu fui por muito tempo assim, eu falava pra Karen, eu quero fazer tal coisa. No meio do caminho eu desistia. Então o medo da Karen era mudar toda a estrutura da vida e depois de um tempo eu falar que eu queria voltar. Então essa era a resistência da Karen, né? Ela pensar que eu fosse desanimar em algum momento e ia voltar. Só que pela evolução desses 17 anos junto, eu mudei muito. E eu percebi que eu não podia mais desistir das coisas. Que o dar certo dependia só de mim. Se eu não desistisse, daria certo, né? Verdade. E aí, a resistência da Karen também foi muito por isso. Por isso, pela minha família, né? Que eu não queria ficar longe deles. Sim, mas a resistência, assim, de falar pra eu vir na frente e ver se era isso que eu queria, né? Realmente era isso que você queria, porque não queria, talvez você chegasse aqui e visse que não era tudo isso, que era só uma ilusão. Porque uma coisa que eu falo muito, pessoal, é diferente você turistar em Fortaleza e você morar em Fortaleza. Totalmente diferente, tá? As experiências que nós tínhamos era de turista. A gente vinha pra cá, trazia nosso dinheirinho, usava aqui, fazia os melhores passeios que existem e ia embora feliz, né? Morar não é bem assim. É muito difícil morar em Fortaleza. E até porque quando você sai de férias, você se programa, você guarda um dinheiro, né? Então, assim, não é o seu dia a dia, né? Você tá com dinheiro pra fazer um passeio, pra gastar um pouco mais. No dia a dia, nem sempre sobra, nem sempre dá pra você... Nem sempre dá pra ser turista. Sim, né? Verdade. Então vamos para a próxima pergunta. Qual foi a maior dificuldade nessa mudança para você? A adaptação ou a saudade da família? Os dois, assim, é difícil para mim colocar numa balança, porque quando a gente chegou aqui, foi muito forte a saudade da família. A Duda, ela também era muito apegada com os meus irmãos, né? Sim. Pode falar sobre isso, é legal. Teve uma pergunta nesse sentido aqui, mas... Porque, assim, primeira sobrinha, então os meus irmãos sempre fizeram de tudo pra ela, assim, tanto que a gente foi viajar agora nas férias, chegou lá, o chão forrado de presente, que não cabia mais presente de tanto que eles compraram pra ela. E quando a gente chegou aqui, ela sofreu muito. Teve um dia que ela teve uma crise, né, era já de madrugada, e ela chorou, falando assim, todo mundo vai esquecer de mim. E aí a gente sentou, ligou pra minha irmã, conversamos com ela. Então, assim, foi difícil pra mim, porque eu tava distante da minha família e também pela Duda, porque eu senti que ela tava sentindo a saudade. Assim, ó, no final, vocês vão ver que foi bom pra gente, mas no começo da história foi um pouco difícil, não foi fácil não. Também teve a questão do trabalho, que eu tava num emprego há 16 anos, né? E eu estava muito bem, eu cresci lá dentro, eu tive algumas promoções, eu estava num momento em que eu estava falando com o meu chefe sobre promoção. Quando o Dudu veio, eu sentei com ele e falei, chefe, o meu marido já foi para Fortaleza e está sendo difícil para mim ficar aqui, eu queria ir para lá, eu estava trabalhando em home office, 100% home office, e não tinha mais previsão para voltar para o presencial. E ele virou para mim e falou, Karen, vai, você sempre entregou, não tem problemas com você, vai dar tudo certo, eu te apoio. Falei, então tá, eu vim pra cá, vim com todo o apoio dele, fiquei trabalhando 1 ano, entregando tudo que eu precisava entregar, né? Então, tava tudo tranquilo, e mesmo à distância, a gente teve algumas conversas sobre eu ser promovida. Então, tava tudo certo, tava dentro do que eu tinha planejado, né? E aí, de repente, ele vira pra mim e fala, Karen, ó, você vai precisar voltar, né? Aí, porque mudou, o sistema agora vai ser híbrido, vai ser 2 vezes presencial, aí aquilo me desestabilizou. Aí foi uma hora assim, parece que eu já estava superando um pouco a questão da família, né, que já tinha 1 ano, já estava começando a me adaptar e aquilo me pegou. Quando ele falou do trabalho, assim, eu fiquei muito triste, fiquei com um pouquinho de depressão, queria levantar mais, queria fazer nada. Só que eu também sempre quis ser muito forte, então eu também não falava muito, mas foi uma coisa que doeu muito pra mim, essa questão dessa mudança aí, que eu fiquei muito na dúvida. A gente teve algumas conversas, né, sobre o que eu ia fazer, e eu tava refletindo muito, se eu ficava ou se eu voltava. Até que Dudu virou pra mim um dia e falou, amor, vamos fazer o seguinte, eu vendo tudo, a gente vende a barbearia, volta pra Campinas, você se acerta lá,
e mais pra frente a gente vê de voltar. Nessa hora, destravou alguma coisa em mim, que aí eu conversei com ele. Eu tava querendo voltar, mas depois que você falou isso, eu decidi que eu não quero. Eu vou ficar e vou fazer dar certo, porque sempre, assim, fui boa no que eu fazia, né? E a empresa não considerou isso, né? Só pegou e falou, ó, você volta, você vai ser mandado embora, ou se você quiser, você pede as suas contas. E eu falei, não, ele tá abrindo a mão do sonho dele. Se ele mandasse embora, tava bom ainda, né? Era a opção de você voltar ou pedir demissão. Eles não queriam me mandar embora porque eu tinha muita entrega bem, e não tinha sentido. Boa funcionária, me mandar embora. Podia mandar embora. Ou ela pedia as contas ou ela voltava. Aí eu falei, cara, eles não estão nem aí com a minha saúde. Eu tava muito doente, assim, da cabeça, né? Eles não estão nem aí com a minha saúde mental. E meu marido quer abrir mão do sonho dele. Daí eu falei, não é o motivo pra eu voltar. Se eu voltar por isso, eu vou me arrepender. E aí aquilo travou, assim, não queria mais. Deixa eu pegar só um ganchinho aí, Karen, nisso aí que você falou, de o meu marido tá abrindo mão do sonho dele, né? O que aconteceu, galera? Aqui a gente tá se abrindo, tá? Abrindo o coração para vocês, porque vocês vão ver que não é fácil, tá? Nesse momento que eu vi a Karen triste, com depressão e tal, e também eu vim para Fortaleza junto com elas, eu percebi o seguinte: antes lá que eu falava, eu vou me separar e vou embora, o que eu imaginava? Eu imaginava que eu ia viver como um nômade. Eu já era barbeiro, eu pensava, vou pegar uma Kombi, vou colocar minhas coisas dentro, vou para lá, monto minha barbearia na Kombi, que eu já tive uma barbearia na Kombi, e vou viver pela rua, viajando, não quero compromisso mais com ninguém na minha vida e pronto. Só que quando elas vieram comigo, eu percebi que o sonho não fazia sentido sem elas. Não ia fazer sentido nenhum. Talvez eu ia ficar mais louco ainda, ia virar um mendigo pela rua, talvez. Eu não sei o que aconteceria. Mas só fazia sentido com elas. E quando a Karen falou que o chefe dela obrigou ela a voltar, ou ela pedir as contas, eu falei para ela, olha, qualquer coisa a gente volta, porque não faz sentido eu estar aqui sem elas, né? Não fazia sentido. E isso foi muito bom para a Karen, porque aquela primeira conversa que a gente teve, a impressão que ela... Isso tudo a gente conversou, tá, gente? Eu tô falando aqui pra vocês, mas isso tudo a gente conversou. E que naquele momento de chateação a gente não falou sobre isso. Mas depois que a gente foi conversando, a gente falou, né? Que nesse momento ela percebeu que realmente a nossa família era mais importante do que qualquer outro sonho. De qualquer emprego, de qualquer coisa. Então, naquele momento que eu falei pra ela de voltar... Eu falei para ela, a gente volta, resolve o seu trabalho, daqui um ano e meio, 2 anos a gente volta. Porque o meu sonho é morrer nessa terra. O meu sonho é continuar aqui, não voltar nunca mais. Só que entre viver o meu sonho e minha família, eu escolhi voltar. Falei, vamos voltar então. E a Karen viu a mesma coisa, falou, peraí, a minha família é mais importante, não vou voltar. E aí foi assim, né? Teve que pedir demissão e depois arrumou um outro trabalho. Mas, gente, a gente vai cortar um pouco esse assunto aqui de trabalho, porque até houve um processo trabalhista, tá? E esse processo trabalhista tá rolando, e a gente não quer falar nada aqui que possa comprometer, né, nem positivamente, nem negativamente. É só para vocês entenderem que o processo foi difícil, tá? Esse também foi uma pergunta da Eduarda lá pelo Instagram, sobre o trabalho e adaptação. Então é isso, Eduardo. Foi difícil, mas foi o momento mais difícil. Eu queria fazer uma... Fala a pergunta Pode da falar. Eduarda. A pergunta da Eduarda foi: como foi o processo de adaptação e referente ao emprego? Então, eu queria falar uma coisa sobre isso, porque parece que eu só falei das coisas ruins, mas uma coisa que eu tenho sentido muito sobre essa mudança, tudo que tem acontecido na minha vida, na nossa vida, né, é que a gente precisa acreditar no processo, em tudo que está acontecendo. E quando eu decidi que eu não ia voltar, e eu já me preparava profissionalmente, assim, eu estava fazendo um curso, eu estava fazendo várias coisas, porque eu tentava me preparar, e eu comecei a mandar currículo, porque até então eu não estava mandando currículo. Eu estava bem na empresa que eu estava, não tinha sentido, eu tinha visão de crescimento lá dentro, então não tinha sentido eu mandar currículo. Quando eu comecei a mandar currículo, eu consegui um emprego no mesmo cargo que eu tinha na outra empresa, com salário um pouco melhor. Eu senti que eles queriam muito me ver na empresa. Não foi fácil. A mudança, né? A cultura da empresa, tudo não foi fácil. Né? Mas assim, cara, eu acho que isso, todo o trabalho
essa nova readaptação não é fácil, mas assim, eu fiz dar certo, eu fui acreditando, eu não ficava olhando os problemas, assim, eu sempre converso muito com os inscritos do Dudu que vem às vezes ver ele, eu falo, cara, não olha pro copo meio vazio, o copo tem que estar sempre meio cheio, vem com o coração aberto, vem acreditando que você vai fazer dar certo, você teve que fazer dar certo aonde você estava, faz dar certo aqui, deu várias coisas erradas no meio do caminho, vários dias que a gente falava, caramba, e agora? Mas a gente não desistiu. E ainda tem, né? Sim, ainda tem várias coisas que a gente fala, pô, tá difícil isso, mas... Sempre vai ter, pessoal. 3 anos aqui, se a gente viver aqui 100 anos, vai ter problema. Sempre vai dar certo, porque a gente vai fazer dar certo. E foi até uma conversa que a gente teve essa semana, que eu e o Dudu tava falando, eu falei, cara, eu não vou romantizar lá em Campinas, não, nem a questão da mudança, o antes, porque quantas vezes a gente sentou lá em Campinas, porque às vezes você só olha a dificuldade aqui, mas da onde a gente veio, quantas vezes a gente tava difícil lá também, entendeu? Exatamente. Então assim, vai ser difícil em todo lugar, agora se você vier pensando só na dificuldade, mas tem a questão da cultura. Eu estava acostumado a vender para o paulista, para o campineiro. É uma cultura totalmente diferente do cearense, do nordestino. E eu conversando com uma amiga, ela falou, Karen, eu saí daqui, fui para Brasília, e é totalmente diferente a cultura do pessoal de Brasília. Então assim, você vai ter que se adaptar à cultura. Eles não vão mudar, eles são desse jeito. Então você tem que A gente tem que se adaptar à cultura deles, exatamente. Né? Então assim, vem fazer dar certo. Não fica pensando, porque isso me frustra. Se você ficar olhando para as coisas ruins, vai ser ruim. Mas tem muita coisa boa aqui no Ceará. Eu queria falar que teve um dia que, como eu mudo muito o meu ponto de trabalho, teve um dia que eu estava voltando a pé, eu tive essa oportunidade de trabalhar num lugar que eu conseguia voltar a pé, e eu volto a pé, caminhando pela beira-mar, e eu falava, caramba, é um sonho. É um sonho, porque... Apesar de não ser seu sonho, é um sonho, né? É um sonho você voltar, você sair do trabalho, eu pegar, colocar seu tênis e vir caminhando e vendo as pessoas e refletindo, porque eu estava num momento que eu estava me recuperando dessa tristeza toda, e era um momento que eu tinha para mim, para pensar nos meus problemas, para pensar na minha vida, e eu sentia aquele cheiro de praia, e eu falava, caramba, olha, eu sempre tive esse negócio de me conectar muito com o mar, assim, o mar me traz muita paz. Eu sempre tive isso, o Dudu sabe disso. E eu olhava as pessoas caminhando, fazendo exercício, e o mar, e aquilo me trazia tanta paz, e no meio de um caos, eu olhava e falava, obrigada, Deus, obrigada por eu não desistir, pelo meu marido ser louco, brincadeira. Mas é isso aí mesmo, pessoal. Às vezes as minhas loucuras fez a gente se dar muito bem, às vezes deu mal também, deu ruim, claro que dá ruim. Muitas vezes deu ruim, mas a maioria das vezes deu bom. Porque eu sou uma pessoa sonhadora, sonho muito. E eu já me vejo vivendo esses sonhos, né? E muita coisa que a gente conquistou foi por causa da minha loucura. Muitas coisas que a gente perdeu também foi por causa da loucura. Mas não é nem loucura, tá? Vou falar uma coisa aqui que é realidade, é fé. É viver aquilo que você tem vontade antes de acontecer. Né? Eu e a Karen, a gente tem muita fé. A gente veio de famílias pobres, de relacionamentos dos nossos pais que não eram exemplos, né? Meu sogro e minha sogra hoje em dia, graças a Deus, são maravilhosos. Mas quando a Karen era criança, era um casamento difícil, né? E a gente não tinha referência de família, e a gente construiu a nossa família. Então a nossa vida é baseada em fé. Tudo que a gente construiu até hoje foi pela fé. Se vocês olhassem para a nossa condição, as pessoas já falaram para nós, para a minha família, para minha mãe, você e seus filhos vão morar debaixo da ponte. A gente chegava em determinados lugares, a gente escutava, minha mãe batia na porta, a gente escutava falar assim, os ligeiras chegaram. Então era cruel para nós. A Karen é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala para vocês não desistir que vai dar certo, a gente viveu isso. Hoje, talvez, vocês conheceram a gente aqui morando de frente para o mar, mas a gente já passou muita dificuldade quando era criança, e por isso que eu não aceito pessoas dizer que não tiveram oportunidade, porque eu não tive, a Karen não teve, e nós criamos as nossas oportunidades. Quando eu conheci a Karen, eu ganhava R$650 de salário, isso há 17 anos, era um salário mínimo, tá?
um pouquinho mais que um salário mínimo. E a Karen recebia metade de um salário mínimo, porque ela era jovem aprendiz. E a gente não tinha perspectiva de nada. Tudo foi baseado na fé. Nosso rendimento por mês era R$900 quando a gente namorava. E a gente já falava, vamos comprar um apartamento? E ela, que jeito? Vamos lá ver como é que é? Vamos. A gente foi e comprou o primeiro apartamento sem dar R$1 de entrada. Conseguimos pagar as parcelas, evoluindo para uma casa. Da casa surgiu esse apartamento aqui de frente para o mar, praticamente na beira-mar de Fortaleza. Então vocês conheceram a gente, a maioria de vocês, aqui vivendo bem, graças a Deus, mas nada foi fácil. Tudo foi baseado na fé. Nada caiu do céu. Então é isso que a Karen está falando, são momentos de fé que a gente resolveu acreditar que ia dar certo e está fazendo dar certo, tá? Porque a fé não é só acreditar, é correr atrás e fazer dar certo, né? É isso aí. Eu peguei esse gancho aí, nem sei porquê, mas eu precisava falar isso para vocês, porque não tem nem fotos, nem vídeos da nossa época de quando a gente iniciou o nosso namoro e tal, porque era difícil, nem celular direito a gente tinha, né? Então eram momentos difíceis que nós vivemos, e ainda vivemos. Uma frase que a gente ouviu, né? Se a gente parar e olhar, está muito mais perto dos nossos objetivos agora do que quando a gente começou. Quando a gente começou, não tinha como imaginar o que nós vivemos hoje, não tinha como imaginar. Então a gente já está mais da metade do caminho andado já, né? Graças a Deus, né? Verdade. Isso Deus, é maravilhoso. Deus e eu gosto muito de sempre dar honra para Deus. E assim, é interessante que muitas vezes, né, nesse processo de mudança, a gente estava passando por umas dificuldades bem pesadas, assim, e eu tinha tudo para olhar para trás e falar, cara, o que eu fiz? Por que eu fiz isso, né? Só que eu sentia que muitas vezes o Dudu, ele não queria falar, mas ele estava sentindo isso. Só que toda vez que vinha esse tipo de pensamento na minha cabeça, e a gente, no começo, né, a gente morava lá no Henrique Jorge, a gente vinha toda semana, assim, durante a semana, saía do trabalho e vinha pra praia. E todas as vezes, eu lembro que muitas vezes, que às vezes eu não falo muito as coisas, que eu sou um pouco tímida, né, mas assim, todas as vezes que a gente sentava aqui na praia, que tava eu e ele, às vezes eu não comentava, mas eu pensava, eu falava assim, a gente vai fazer dar certo. Não, olha isso aqui, vai dar certo. Muito essa questão de não querer romantizar o passado, porque você tem essa tendência de, quando você faz uma coisa, principalmente para quem não sonha, isso eu quero falar, porque às vezes o sonho é do seu marido ou da sua esposa, né? Não é o seu sonho, e a gente não vai romantizar o sonho do outro, tá? E aí você vai olhar e vai começar a romantizar o seu passado. Porque lá na minha cidade eu não passava por isso. Mas você passava, eu tenho certeza que você passava. Só que você está romantizando. Porque ninguém cresce na vida sem sofrer. Tudo tem um preço. Pode existir exceções, porque na vida tudo tem exceção, mas geralmente quem chega em algum lugar pagou um preço alto. Então, lá na sua cidade você chegou em algum lugar, mas porque você lutou. A única coisa que eu falo é que você tem que estar disposto a querer fazer dar certo aqui. Se você... Tem gente que não está disposto a recomeçar, porque a mudança é um recomeço. Para você, para sua família, é um recomeço. É isso aí. Vamos voltar um pouquinho lá, falando da Duda. A Vanessa fez uma pergunta. Karen, minha filha tem 6 anos. Como foi as conversas com a Duda? Novos amiguinhos e colégio. Aí eu quero responder um pouquinho aqui também, né? Quero voltar naquilo lá que a Karen estava falando. Desse dia que a Duda falou sobre isso, né, de ter medo das pessoas esquecerem dela. E aí eu quero agradecer aqui, já nesse vídeo aqui, os meus cunhados, meu sogro e minha sogra. Porque a gente falou com eles sobre isso, a gente falou, olha, liga para ela, tá? Porque foi naquele momento, ela precisava daquilo. Só que hoje, depois de 3 anos, às vezes a gente entra no quarto, a Duda, ela tá lá no mundinho dela, e às vezes ela tá em chamada de vídeo com alguém, a gente pergunta, com quem está falando? Com a tia Nina, com a tia Tati, com o tio Maico, estou falando com o vô. O meu sogro é extremamente vergonhoso, mas ele liga para a Duda e conversa com ela. Minha sogra, todos eles. Então eu quero agradecer nesse vídeo, não sei se eles vão assistir, mas eu quero agradecer que fez toda a diferença. Ela se sentir amada. A minha família, infelizmente, não tem esse costume, né, de ligar, de conversar. A gente não é assim. Mas a família da Karen deu todo esse apoio, então quero agradecer eles do fundo do coração por esse apoio que eles deram para a Duda.
Fala referente à escola e amiguinhos, quer falar? Então, a Duda, ela também é um pouco tímida, né? E quando ela não queria vir, porque ela tinha já uma base, uma estrutura lá, a forma que ela vivia, só que eu senti que isso fez com que trouxesse muito mais proximidade pra gente, assim, dela confiar na gente, porque, querendo ou não, por mais que a gente sempre foi muito amigo dela, é difícil você conquistar a confiança do seu filho. Quem é mãe e pai sabe disso. Porque às vezes nem tudo ele fala pra você do que aconteceu no dia dele, na escola, né? Por mais que você queira, filho, vem cá, como foi seu dia? Foi bom, mãe. E a Duda, quando aconteceu isso, ela se aproximou muito da gente, muito. Até o fato dela conseguir falar que ela estava com medo de todo mundo esquecer dela. Então isso fez com que a gente criasse um elo muito forte, nós três como família. E o colégio, no começo foi muito bom, as crianças receberam ela muito bem, ela ficou feliz no colégio novo. O ensino aqui em Fortaleza é um pouco mais, um pouco melhor. Mais agressivo, né? Que de São Paulo, então acostumado. Ela sentiu um pouco essa questão do colégio, mas pra gente é ótimo, né? Pra quem é mãe e pai, isso é perfeito. Ela sentiu nada assim muito brusco, mas ela teve que estudar um pouco mais, tal. Então ela sentiu que aqui o negócio é mais sério, mas assim, se adaptou super bem, o colégio muito bom. Eu gostei. Teve uns percursos de adolescente no meio do caminho, mas tudo que você senta e conversa, e vai ter. Mas assim, no geral ela tá feliz, não quer sair do colégio. Estamos mantendo ela lá. Já tá na hora de mudar porque tá um pouco longe pra gente, mas ela não quer mudar. A gente tá respeitando esse momento dela de tantas mudanças e tal. Então a gente tá fazendo esse sacrifício de deixar ela lá. Mas ela tá muito feliz, sim. E com relação a preço, tem pra todos os bolsos, né? Tem colégio assim muito caro aqui em Fortaleza. Como você pesquisou? Fala um pouco sobre a pesquisa. Muita gente pergunta, Dudu, sabe os valores de... Assim, aí lá ficou muito mais barato do que o colégio que eu pagava lá em Campinas. E uma estrutura muito boa de colégio, assim, um colégio muito grande. Tem piscina, tem quadra, tem... Sim, eu gostei muito, com preço muito acessível. Mas um pouco lá para os bairros, né? E você usou, qual foi o site mesmo? Quero Bolsa, né? Quero Bolsas, exatamente. Tanto para pesquisar valores, quanto para pesquisar se a escola era boa ou não, que lá tem as avaliações também, né? Então, e no Quero Bolsa você consegue bolsa de 50%, então você consegue colégio muito barato. E o motivo da Duda ter ficado na escola lá, hoje a Duda está a 20 quilômetros de casa, mas eu quis fazer isso, eu faço esse sacrifício todo dia de levar e buscar, porque eu vi o que ela passou, né, a dificuldade da mudança. Então eu falei, deixa ela lá. Muita gente fala, mas criança se adapta. Mas não é bem assim não, pessoal. Antigamente era assim, porque os pais não pensavam na gente, o que a gente ia sentir, não pensavam no nosso sentimento. E hoje, com 40 anos, eu sei o quanto isso foi difícil para mim. Eu vivi aqui na minha cabeça a decisão dos pais sem pensar nos filhos. Então eu não quero que minha filha chegue na minha idade com os mesmos traumas que eu tive, com os mesmos problemas psicológicos. Então eu penso muito nela, muito no que ela está sentindo, respeito o que ela está sentindo. Sempre agradeço a ela também por abrir mão da vida que ela vivia para viver o meu sonho, porque o sonho era meu, não era da Karen, não era da Duda. E eu sempre agradeço a Duda por ela ter abrido mão disso. Por mais que ela tinha que seguir o que nós queríamos, ela só tinha 9 anos de idade. Só que ela teve que mudar a vida dela por nós. Teve que mudar os amigos dela por nós não, por mim. Só que a gente já conversou, né? Ela vai ficar só mais 2025 nessa escola, depois a gente vai mudar. E ela aceitou numa boa. E é importante você pensar no seu filho também, né? O que a Vanessa perguntou aqui foi muito bom. Ela tem uma filha de 6 anos, como respeitar os desejos da sua filha também. Claro que a gente não pode viver a vida exclusivamente para os nossos filhos, porque eles vão crescer, vão casar e vão viver a vida deles, e nós vamos ficar com a nossa vida. Então, mais respeite também a necessidade do seu filho, tome cuidado com o psicológico do seu filho, que isso é muito importante. E é esse recado que eu deixo também para os pais que têm filhos pequenos aí e acham que os filhos se adaptam. Se adaptam, claro, só que existe traumas e sofrimentos. Tem certos momentos da vida que a mudança é inevitável, você vai precisar passar. Eu nunca gostei de mudança, eu rejeitei uma promoção por eu acho que uns 5 anos. Eu fui convidada de todas as formas a ser promovida e eu não queria porque eu não gostava de mudança.
E o Dudu falava, você precisa ir, você precisa ir. Eu falava, eu não vou. Só que tem momentos que a vida é inevitável, você vai ter que passar pela mudança. E se você dá suporte para essa mudança para o seu filho, é muito importante. Então, a Duda, a gente sempre fez questão de se fazer muito presente na vida dela. Eu lembro esse dia que a Duda teve essa crise, né, que ela chorava, e ela falou assim pra mim, sai daqui, me deixa sozinha. E eu abracei ela e falei assim, eu não vou sair daqui, eu vou ficar com você, você tem alguém que tá com você nesse momento, e você precisa falar. Então, tudo isso trouxe proximidade, muita proximidade pra gente. Isso tudo foi quando tinha uns 3 meses de mudança, tá? Que exatamente. Esse evento. E hoje, assim, é muito legal, porque às vezes ela tá lá com as amiguinhas dela, né, jogando, que ela gosta de jogar, e ela vem aqui, ela senta e eu quero falar uma coisa pra vocês, tem uma coisa pra contar, e ela vem e conta do dia a dia dela, das amigas dela, da escola. Vamos pra pergunta, já tô nas perguntas aqui do Instagram, tá? A gente praticamente respondeu dentro desse assunto quase todas as perguntas, mas o Rondinelli mora aqui em Fortaleza, mora no Henrique Jorge, os filhos deles eram meu cliente, ele também era meu cliente comprava roupa na barbearia, gente fina demais. E ele sempre interage, obrigado Rondinelli. E ele fez uma pergunta: teve algum dia que você pensou em voltar para Campinas, Karen? Eu acho que eu já falei, né, que... Falamos sobre isso, né? Não, mas assim, de falar assim, só por causa do trabalho mesmo. Mas assim, de falar, não me adaptei, não, vou voltar, eu falava, não, vou fazer dar certo. E hoje em dia, o que você acha assim dessa mudança? Foi bom, foi ruim? Era até uma coisa que eu queria falar. Teve um dia que eu tava aqui em casa, uma tia minha que eu sou muito apegada lá em Campinas, a tia Toninha, gosto muito dela. E ela me ligou e falou, Rê, por que você fez isso? Por que você foi morar aí? E essa minha tia, eu não sei muito da história dela, porque a gente era criança, né? Ela nunca parou pra me contar muito bem sobre a história dela, mas ela se mudou muito jovem pra uma cidade, Orlândia. Não sei se alguém conhece, depois... Vizinha escreve Ribeirão aí Preto. Se alguém conhece Orlândia. É uma cidadezinha do interior, vizinha Ribeirão Preto. E ela foi sozinha, ela, os 2 filhos dela, assim, foi construir a vida dela lá. Hoje ela é aposentada, sabe, super desenrolada. E ela me ligou e perguntou, por que você fez isso, Rê? Aí eu falei, tia, cara, eu não sei, assim, o porquê eu não sei te falar. Mas eu consigo te falar que hoje o meu sentimento, o sentimento que eu tenho é de liberdade, que eu sou livre. Por quê? Porque eu fiz dar certo aqui. Não fiz 100%, tem muita coisa pra acontecer. Mas eu sobrevivi, entendeu? Estamos fazendo dar certo. Exatamente. Então, assim, hoje, o que acontece? Eu me sinto como se tivesse desbloqueado uma área da minha vida. Porque se você falar assim pra mim amanhã, Karen, eu não quero. Mas se eu precisar ir pra, sei lá, pra Brasília, pra Goiânia, pro Rio de Janeiro, voltar pra Campinas... Eu vou fazer dar certo aonde eu for. Eu precisei trocar de um emprego de 16 anos para uma pessoa que é super tradicional, que não gosta de mudança. Você largar o seu emprego, você pedir as contas, você não olhar para trás. Eu nunca olhei para trás e falar assim, ai, perdi os 16 anos. Não olhei. E isso me trouxe a sensação de liberdade. Eu tava conversando, a gente foi comer uma pizza, né? Hoje eu fui comer uma pizza ali com a minha prima. Eu tava falando pra ela, falei assim, hoje eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu tenho outros projetos agora, a gente tem outros projetos juntos, né, amor? E eu não tenho medo do que vai acontecer. Eu sei que eu tenho 2 braços, 2 mãos, eu tenho isso aqui, e a gente vai fazer dar certo. E a gente tem Deus também. Aí é uma questão de fé, mas a gente acredita muito que se a gente estiver no caminho, Deus vai cuidar. Quem fez mais pergunta foi o Marcelo Bernardo. Ele fez a pergunta assim, Karen, como foi lidar com um sonho que não era seu? Como foi largar a estabilidade e a família? Não foi fácil. Por isso que eu aconselho todo mundo, o sonho não é seu. Se você decidir vir, você tem a opção de não vir. Mas se você decidir vir, não fique tacando na cara. Aceita. Não fique olhando o copo meio vazio. Porque senão você vai se frustrar. O sonho não era meu, o sonho era do Dudu. Mas eu não vim para ser um peso. A partir do momento que eu decidi que eu ia vir, foi muito consciente. De que eu ia vir fazer dar certo.
E essa conversa que a gente está tendo é muito sincera, né, amor? Sim, com Nunca, certeza. em momento nenhum. A gente sempre fala sobre isso. Em momento nenhum eu taquei na cara dele. Não, e eu pedi pra que ela. O sonho era dele, que eu fiz isso por causa dele. E eu ouço, assim, eu vejo as pessoas mais antigas, né? Elas têm costume de dizer, porque eu tinha isso, tinha aquilo, por causa daquele ali, daquela ali, eu vendi tudo, eu perdi tudo. E uma vez eu falei pra Karen, eu falei, pensa direito, porque eu não quero lá na frente que você taque nada na minha cara e diga, porque eu tinha um emprego bom e você me fez perder esse emprego, eu não quero que você faça isso. Se for pra fazer isso, eu prefiro realmente a gente se separe, porque eu não quero que você coloque a culpa em mim, eu não estou te obrigando a ir, eu quero que você vá e vai de coração aberto. E foi isso que aconteceu. É que nem eu falo, pessoal, eu deixei a minha barbearia lá em Campinas, eu tinha já 15 anos de profissão, 14 anos de profissão, e eu tinha uma barbearia que eu tinha atendimento de média de 400 clientes por mês, eu e mais um funcionário. Tive 5 funcionários no total, mas esse funcionário ele foi desde o começo comigo até o final. E esses 400 atendimentos a R$30, faz as contas aí, dá R$12.000. Desses R$12.000 eu passava R$2.500, R$3.000 para o funcionário, porque era a comissão dele e o resto era meu. Então eu ganhava em média o mínimo, R$6.000 por mês livre na minha mão. Meu salário era no mínimo 6.000 e no máximo 8.000. Final de ano chegava a mais de 10. E eu larguei isso aí para viver aqui em Fortaleza. Estou chegando nesse nível, longe disso, longe. Mas eu estou feliz. Mas eu não paro e olho para trás. Por que eu larguei minhas coisas lá? Eu ganhava bem, só que eu trabalhava até 9h30, 10 horas da noite. Desde de manhã, 8 horas até as 10 horas da noite. Não tinha tempo para nada. Às vezes eu chegava em casa, a Duda já tinha dormido, a Karen já estava cochilando no sofá. Ficava brava comigo porque eu chegava tarde, não tinha tempo para nada. E meu psicológico se perdendo. Eu endoidando, eu achava que estava ficando louco. Então, não é sobre dinheiro. A gente não veio aqui para Fortaleza para ganhar dinheiro. Muita gente perguntava para mim lá na barbearia, Dudu, mas lá dá para ganhar dinheiro? Eu quero saber de ganhar dinheiro, meu amigo. Aqui em Campinas eu ganho dinheiro, não sou feliz. Eu quero ser feliz, só isso. E hoje, a gente já era feliz como casamento lá. Mas eu tinha problemas psicológicos grave. E a Karen, crise de ansiedade, eu tinha que acordar ela. E ela passava comigo essa dificuldade. Então, gente, a gente sabe que a gente passou. Mas aí o que eu quero frisar é, venha consciente. Se você decidiu vir, venha com o coração aberto. O sonho não é seu, mas pode se tornar o seu sonho. Você pode ter outros sonhos. Eu acho que o casamento é isso. Um respeitar o sonho do outro, porque os sonhos não são iguais. A gente vai ter sonhos que vai ser igual, uma casa, um carro, né, uma projeção financeira, mas tem sonhos que são individuais, tem sonhos que é só meu, tem sonho que é só dele, e você poder compartilhar o seu sonho e poder viver esse sonho junto. A gente traçou algumas metas assim, a gente vai fazer isso que é seu sonho agora, mas daqui 2 anos a gente vai fazer isso que é meu sonho, e daqui 4 anos a gente quer realizar o sonho da Duda. E é isso, respeitar os sonhos individuais. Então, não é seu sonho, mas venha consciente. Se você acha que você vai fazer uma coisa que você não está preparado para isso, não venha. Não venha para tacar na cara. Não venha com pouco dinheiro, pessoal, porque às vezes eu vejo gente falar assim, eu vou com a cara e a coragem. Não venha que você vai sofrer. Tá? Os primeiros meses são muito difíceis, tá? Às vezes você vai demorar um pouquinho para arrumar trabalho. Depois que a Karen decidiu mandar currículo, demorou uns 4 meses, né? Desde quando você mandou a mensagem. Foi rápido, mas aqui também teve o processo de... Mas assim, né? O Nelson, abraço Nelson e Val. Nelson demorou 3 meses para arrumar um trabalho aqui em Fortaleza. Eu conheci uma pessoa que arrumou à distância, ele chegou aqui já trabalhando. Então vai variar muito de pessoa para pessoa, mas não venha... também da área que você trabalha, Isso, né? Só a experiência, né? Tudo isso. O tanto que você está imprimindo esforço para buscar um trabalho, porque tem gente que manda o currículo e vai dormir, pensando que vai cair do céu, né? Então, assim, não venha sem dinheiro. Eu e a Karen, nós trouxemos 20 mil em dinheiro e alguns cartões de crédito aí, uns 2 ou 3 cartões, de limite de 2 mil. Total aí, 25, 26 mil, que foi o que a gente conseguiu juntar. A gente tinha juntado 50 mil, mas a pandemia nos levou 30 mil desses 50, né, as dificuldades, e sobrou 20, e a gente falou, e agora? Eu vou assim, eu vou fazer dar certo. E nós demos certo, só que assim, esse dinheiro acabou muito rápido, tá?
coisa de 6 meses, esse dinheiro já tinha ido embora. Porque tem as demandas, né? Mas também você veio com isso, mas o aluguel a gente já tinha pago o calção. Isso, já tinha acertado o calção, já estava pagando o aluguel, que eu aluguei a casa 2 meses antes de mudar, né? Então, mas assim, não vem pensando que você vai trazer 5 mil reais e você vai vir aqui e vai fazer dar certo. Gente, que eu em momento algum fiquei sem salário, né? Eu tinha meu salário. A Karen estava trabalhando. Eu tinha, assim, um bom emprego, então também ajudava. Eu larguei meu trabalho, mas não adianta você querer, assim, cada pessoa tem um sonho também, não quero frustrar o sonho de ninguém, porque tem gente que vem sem nada e faz dar certo, mas entenda que vai ser muito mais difícil. A gente não aconselha porque é sofrido. A probabilidade... Como também é sofrido você sair daqui para São Paulo sem nada de dinheiro. Em qualquer lugar, pessoal. A probabilidade de você dar muito errado é muito rápido, porque você desanima, né? E o desânimo pega você se vê sem dinheiro, você fala, não vai ter jeito, vou ter que voltar. Sendo que no dia seguinte podia dar certo. Então, não venha na loucura, venha consciente do que você está fazendo, saiba que não é fácil, tá? A gente está fazendo aqui 3 anos, fazendo dar certo, mas nunca foi fácil, nenhum dia foi fácil. Sim, dias mais felizes que os outros, mais fácil nenhum foi. Verdade. Não é fácil. Até gravar esse vídeo aqui não foi fácil. Eu tive que convencer a Karen, eu tive que me animar de montar esse estúdio aqui para vocês. Nós estamos aqui na sala de casa, tem um estúdio que eu montei aqui, tá? Nada vai ser fácil, vai depender do seu esforço. Tem dia que eu levanto pensando em gravar um vídeo, mas me dá um desânimo grande e eu faço dar certo. Eu levanto e falo, vou lá gravar, e no final do vídeo eu fico feliz, falando, ainda bem que eu vim. A Karen, né, deve ter as dificuldades dela também, porque somos indivíduos, né? Cada um tem suas dificuldades, seus desânimos, e é só você que vai fazer dar certo, né? Então eu quero encerrar por aqui, Karen. Legal. Agradecendo assim de verdade, tá? Apesar de ser minha esposa, né? Não é rasgação de seda nem nada, mas eu acho que esse é um momento muito importante para o canal, principalmente. Muita gente pedia. Isso aqui é meu sonho, tá? O canal é meu sonho. E a Karen me apoia 100% nos meus sonhos. Ela tá em quase todos os vídeos junto comigo. Só que ela não gosta de aparecer, né? E eu respeito isso. Se daqui pra frente ela quiser aparecer, ela aparece. Se não, também vamos respeitar, tá, pessoal? Não vamos ficar fazendo cobranças bestas, né? Se ela não quiser, eu respeito a decisão dela. Porque esse, de novo, é meu sonho. Não é o sonho da Karen ser youtuber. É meu sonho. Eu gosto do anonimato. A Karen gosta de ser anonimato. Eu gosto de que as pessoas me achem na rua e me gritam, Dudu! Falando nisso, eu quero agradecer aí provavelmente é inscrito, né? Eu fui fazer uma vistoria aí numa imobiliária na Aldeota e eu tava entrando na imobiliária e essa pessoa tava saindo de carro. Eu só vi que era um carro HB20, assim, vi muito rápido a pessoa gritou, e aí, Dudu? E eu amo isso. Mas a Karen não gosta. A Karen, ela não gosta de lidar com os comentários, que às vezes eu tenho que lidar, às vezes ela me apoia nesses comentários também, que alguns comentários, assim, de pessoas idiotas demais, desanima a gente. Então a Karen não gosta disso. E ela fala pra mim, amor, toma cuidado com o seu psicológico, com esses comentários, tá? Porque ela sabe que eu me abalo. Então ela não gosta disso, ela não quer se expor, não gosta, e eu respeito. Então eu quero te agradecer muito, de verdade mesmo, foi um momento importante. Creio que pra vocês aí também. Desenvolveu muito bem, né? A Karen, ela fala bem. Sou um pouco tímida. Então é isso, cara. Obrigado. Obrigada. Fala suas considerações finais aí pro pessoal, que você quiser falar, fica à vontade. Não, era isso. Eu queria... na verdade, eu nem queria, né? Mas foi legal. Obrigado também por me receber. Espero que vocês compreendam um pouco da minha timidez. Né? Porque é difícil ficar falando aqui também, não é fácil. Mas foi bem. Foi bem ou não foi, pessoal? Comenta aí se a Karen foi bem ou não. Perguntem aí nos comentários outras coisas que a gente vai responder. A própria Karen também pode responder aí pra vocês. E se tudo der certo, talvez a gente volte em um outro vídeo, ou fazendo um vídeo aí andando pela rua e mostrando as coisas pra vocês e a gente conversando sobre algumas coisas. Porque, cara, pode até parecer que não é verdade, mas os momentos que eu e a Karen mais programamos as nossas vidas são os momentos que a gente está viajando, passeando. E todos esses vídeos que a gente grava para vocês, quando a gente desliga a câmera, a gente está conversando, está planejando as coisas, está fazendo. E talvez a gente possa deixar as câmeras ligadas para a gente conversar sobre os novos projetos também, né? E falando assim, para vocês conhecerem um pouquinho mais dos bastidores do que é a nossa vida, né? Graças a Deus existe essa comunhão entre nós
Até hoje talvez não tenha transparecido isso, porque só eu falava, então é muito fácil eu mentir, né? Isso nada foi combinado, eu só falei um pouco sobre as perguntas, né? Se ela estava de acordo em eu fazer essas perguntas, mas ninguém combinou nada, que nenhuma conversa foi combinada, ela falou o que ela queria, e nós somos assim. Não existe teatro. Quem nos conheceu pessoalmente sabe, a Karen não gosta de aparecer aqui, mas todos os inscritos, quando ela está disponível, né? Porque ela trabalha também, e quando é de dia não dá para ela ir conhecer os inscritos comigo. Mas quando é à noite, final de semana, ela sempre vai comigo e ela conversa com os inscritos. Muito legal, tá? Mas ela só tem vergonha aqui de aparecer aqui nos vídeos. Mas tomara que mude, né, Karen? Então é isso, pessoal. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por tudo. E é isso. Batemos 43 mil inscritos ontem, né? Obrigado, galera. Dia 30 de novembro. E é só vocês que fazem isso acontecer. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, deixa o like, deixa um comentário aí legal sobre essa história que a Karen contou aqui. Dividir um pouco da vida dela com vocês. Tamo junto, valeu, nós, até o próximo vídeo. Fui!